Faz 10 anos que eu não venho aqui. A última vez eu ainda era mocidando, né? Trabalhava no departamento de mocidade, e eu tenho ótimas lembranças dessa casa e também da obra social que está ao lado. Uma alegria enorme para mim estar aqui na cidade. E voltar à região, né? Meu irmão é caçapavense, então eu tenho uma história aí, e todos nós sabemos que Caçapava tem o melhor bolinho caipira do Vale do Paraíba. Com todo respeito ao que é vendido aqui em São José. Gente, quando eu fui convidado para fazer essa palestra, eu me senti desafiado. Primeiro porque é um tema com o qual eu não me preocupo. Eu não me preocupo com o tema, o que eu vou fazer depois da morte. Eu não penso nisso. Talvez eu não pense nisso porque eu nunca perdi ninguém. Eu nunca perdi ninguém. Eu não tenho um irmão que faleceu, uma mãe, um pai, um avô. Eu tenho uma avó, mas eu não tenho aquela convivência com a avó. Eu não senti a morte dela. Passou. Ela tinha 90 anos, uma hora ia desencarnar. Apesar de eu gostar dela, ter carinho e tal, eu não sentia que assim, eu não chorei, não senti nada. Acho que ela está bem. Pelo espírito dela, não tem como ser diferente, imagino eu. Mas vamos trabalhar com a possibilidade que aqui estejam pessoas totalmente leigas, que passando pela rua viram a porta aberta e estava anunciada uma palestra onde ia se contar o que acontece com a pessoa quando morre. Isso é sensacional, né? Imagina você chegar num lugar, é a pergunta de $1 milhão, né? Mais caro ainda é a resposta dessa pergunta. E eu comentei ainda com os colegas que essa pergunta guarda um paradoxo, que é: morri. Para onde eu vou? Mas se você morreu, você está se perguntando por quê? Se você morreu, não tem pergunta. Morreu, acabou. Mas não é isso que o Espiritismo ensina. Então a própria pergunta já demonstra que existe algo depois da morte. Os primeiros homens a sepultarem seus corpos, prestem atenção no que eu vou falar, sepultamento exige um ritual. Geralmente você vai enterrar qualquer tipo de cadáver porque o mau cheiro é desagradável, e os primeiros hominídeos, há centenas de milhões de anos, e há 120, 150 mil anos atrás, que são aqueles que somos nós, né, os Homo sapiens, e os homens de Neandertal. Então, o homem de Neandertal e o Homo sapiens foram contemporâneos. A gente fala assim, o homem de Neandertal, dá a impressão que ele é muito distante. De forma nenhuma. Eles foram contemporâneos. Ao mesmo tempo que existia tribos de neandertalenses, existia tribos de Homo sapiens. E os sapiens somos nós. E pasmem, você encontra fósseis de cruzamento entre as duas espécies. De repente está ali na tribo, o Homo sapiens está ali passando, vê aquela neandertalense bonita, por que não? Não é mesmo? E você tinha um homo híbrido entre sapiens e neandertalenses. Mas a aula não é sobre a evolução das espécies, é sobre o que eu faço depois da morte. Ocorre que um grande sítio arqueológico dos neandertalenses se encontra na região de Jerusalém, aí naquele pedaço ali, um pedaço está sempre em paz, super tranquilo. E eles encontraram ali uma cova de uma menina, e na cova dessa menina você tem um crânio de um cervídeo, de um cervo, de um veado. E hoje nós sabemos que esse animal, o cervídeo, para aquele grupo, tinha um caráter de trazer à vida aquilo que morreu. Era um animal sagrado que poderia tornar vivo aquilo que estava morto. Então o pai ou a mãe, num desespero, ao perder a filha, mata o cervo
arranca a cabeça e coloca junto no sepultamento. E sepultar é diferente de enterrar, não é isso? Porque o sepultar exige um ritual, né? Como eu havia falado, eu enterro por causa do mau cheiro, eu enterro para não atrair as moscas, para não atrair os animais selvagens. Nós somos uma tribo, eu não quero que os animais cheguem na minha casa. Eles acreditavam em algo. Quando você sepulta o corpo, você está acreditando que existe uma coisa que eles não sabiam o que era, que animava aquela máquina, aquele corpo. E ainda havia uma superstição, que uma cabeça do animal poderia trazer à vida qualquer coisa. Não, eu quero aquela coisa que animava aquele corpinho da minha filha. Ele está falando, em outras palavras, de espírito. É isso que ele pensa. Eu quero aquilo de volta. Cadê aquilo? Saiu daqui de dentro? Cadê? Isso há 150 mil anos atrás. É bastante tempo. Agora, há 150, 160 anos atrás, nós tivemos aí o advento do Espiritismo. E alguém aqui está vendo o centro pela primeira vez? Seja bem-vinda, né? Acredita em espírito? Mas não vai aparecer espírito aqui, fica tranquilo, tá? Ainda bem, porque eu também saía correndo, né? Já pensou? Então, morri, para onde eu vou? Essa é a grande pergunta, que ao longo dos séculos, dos milênios, como eu relatei aqui, todas as criaturas se fizeram. Mesmo os materialistas, talvez sempre tenham aquela dúvida, né? Será mesmo? Algumas pessoas vão trabalhar assim: olha, é melhor você viver acreditando que após a morte algo aconteça, do que o contrário. Porque se você viver pensando que não existe nada, e quando você morrer existe alguma coisa, tem uma frustração. Porque você perdeu toda uma vida pensando errado. Se você acredita que existe algo e você morre e não existe nada, ok, não existe nada, como acabou, não dá para se arrepender. Acabou. Agora, se você morre e viveu acreditando em alguma coisa, ao seu espírito se libertar do corpo, você fala: ok, aquilo que eu vivi e pensava estava certo. Então é melhor apostar as fichas acreditando em algo. As religiões vão estruturar várias possibilidades sobre esse algo após a morte. É muito provável que ao longo das nossas existências nós tivemos várias experiências de pensamento, de estruturação do que acontece conosco após a morte. O nosso espírito passou por diversas fases desse conhecimento. E aqui nós vamos trazer a contribuição do entendimento espírita sobre esse processo. Se nós formos pesquisar sobre como os hindus verificam isso, como o catolicismo verifica isso, como o judaísmo verifica isso, até os nossos indígenas, como eles trabalham com essa questão após a morte, cada um deles vai estruturar de uma maneira, mas nenhum deles cogita a hipótese de nada, do nada, que o Kardec vai tratar e alguns contemporâneos dele vão falar do niilismo. O niilismo é aquela cultura do nada, aquele que não acredita em nada. Vale lembrar que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações, o que é Espiritismo. Então, o que nós vamos fazer aqui é um exercício de pensamento, e o Kardec, na sua codificação, traz esse exercício para nós.
para que nós não apenas nos seja imposto o que existe vida após a morte, mas ele procura estruturar em nós o pensamento para que isso funcione de uma forma racional. Kardec dá um passo além da fé. Eu quero entender, eu não quero apenas aceitar que existe vida após a morte, eu quero compreender que ela exista. No livro Céu e Inferno, no item O Futuro e o Nada, o item 14: o homem tem a convicção instintiva do futuro, mas não tendo até então nenhuma base certa para sua definição, criou pela imaginação os sistemas que o levaram à diversidade das crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo obra da imaginação concebida de maneira engenhosa, mas sim o resultado da observação dos fatos materiais que hoje ocorrem aos nossos olhos, ligará, como já está fazendo atualmente, as opiniões divergentes ou incertas e conduzirá pouco a pouco, pela própria força das circunstâncias, a crença a uma unidade baseada na certeza e não mais na hipótese. Então Kardec e os espíritos são conhecedores que na nossa existência muitas crenças se passaram a esse respeito. Morri, para onde eu vou? Ou minha mãe morreu, meu filho morreu, para onde ele foi? O que acontece com ele? Quando as pessoas vão a uma casa espírita em busca de cartas consoladoras, psicografia, eles querem algo. E muitas vezes essa saudade, esse desejo é tão forte que não importa nem de onde está vindo, importa que venha. Não importa de onde vem, do céu, do inferno, do nosso lar, importa que venha. Então nós acreditamos instintivamente que existe algo além disso daqui. E o Kardec mostra que esse pensamento espírita, aos poucos, vai trabalhando numa unicidade de ideia, de estrutura. Não é mais o achismo, não é assim o que eu acho, é o que é. Não importa se você acha que a Terra é plana e ela gira e o Sol gira em torno dela. Isso não me interessa, porque a verdade é outra. É a Terra que gira em torno do Sol e a Terra é redonda. Não importa se você não acredita que o homem foi à Lua, porque o homem foi à Lua. Quer continuar pensando o contrário, é um problema só seu. Existe vida após a morte? Eu não acredito. O problema é seu, porque existe vida após a morte. E como Kardec coloca aqui, as experiências vão demonstrando isso. Aqui no livro Céu e Inferno já é um dos últimos livros da codificação. Então Kardec já tem um lastro de experiências, de contato, de conversas com os espíritos, e relatando as suas experiências, as suas expectativas após o desencarne. A preocupação com a morte. A preocupação com a morte está ligada à insuficiência de noções sobre a vida futura. Por isso, quanto mais ela se liga à necessidade de viver, mais aumenta o temor da destruição do corpo como fim de tudo. Ela é assim provocada pelo secreto desejo de sobrevivência da alma, ainda velada pela incerteza. Então, mesmo aquele materialista, ele tem um desejo secreto. Quando a pessoa tem um esforço louco de preservar o corpo, hoje tem até a criogenia. A pessoa anota lá, quando eu desencarnar, já congela o meu corpo no nitrogênio. Congela o corpo, para que no futuro, caso a ciência alcance isso, você ressuscite o corpo. Mesmo esse materialista, lá no seu inconsciente, mais inconsciente, ele sabe que existe algo, ele apenas não compreende como, e ele quer apostar tudo, investir tudo nesse corpo aqui.
A doutrina espírita muda completamente a maneira de ver-se o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. A situação das almas após a morte não se explica por meio de um sistema, não se explica por meio de uma teoria vazia, mas com o resultado da observação. Em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, estão ao nosso redor. Aqui, ó. O mundo corpóreo e o mundo espiritual estão em constantes relações e mutuamente se assistem. Então, Kardec está colocando aqui que nós estamos em contato incessante com os espíritos e os espíritos em contato incessante conosco. Mas que espíritos são esses? São espíritos de pessoas que viveram aqui. Entre aspas, espírito de morto, não é isso? Vou contar duas experiências rápidas. No curso de História, eu tive um professor de História antiga, e ele falava assim: olha, não vamos ficar adjetivando e amaldiçoando esses personagens. Volta e meia você acaba estudando pessoas ruins, né, responsáveis aí por 20 milhões de mortes, crueldades, massacres. E às vezes na aula você comenta: olha, essa pessoa não prestava, tal. E ele diz assim que não façam isso. Agora ela é só um personagem, né? Passou, o que ela fez está feito. Ele é ateu convicto. Deixa ela. Um outro caso, numa aula de anatomia de corpo presente, né, o cadáver ali, o professor ele advertiu os alunos, isso num curso em Guarulhos, para que não fossem feitas piadas ou anedotários com relação ao aspecto anatômico do corpo. Porque tem gente que faz comentários: ah, esse aqui tem um peito grande, esse aqui é mais gordinho e tal. Ele não admitia isso, porque a última dignidade daquilo que ele não falava o que era é a integridade, o respeito ao corpo dele. Então a gente não vai ficar fazendo piada. Será gordo, será magro, será feio. Interessante isso. E ele é materialista. No Livro dos Espíritos, mundo normal primitivo. Quando fala primitivo aqui, não está falando que é um mundo atrasado. Primitivo vem de primeiro. Questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? É totalmente separado? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Ou seja, o espírito é um ser inteligente que está sem o corpo material, o nosso corpo. Então nós somos espíritos inteligentes com corpo. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Existe um lugar onde os espíritos ficam? Os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-os e aluando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Temos que tomar um cuidado aqui, quando eu falo assim: o que é um espírito avançado? O que é um espírito avançado? Se eu falar assim, o que é um carro avançado? E eu falar Fusca e Lamborghini, qual carro é mais avançado? A Lamborghini. Nós somos Fusca aqui na Terra. Vocês entenderam? Jesus é a Lamborghini. Entenderam o esquema? Então, para saber de avançado, eu tenho que ter referência.
Ah, ele é evoluído, comparado com o quê? Comparado com Jesus, ninguém é evoluído aqui na Terra. Nós estamos tudo assim, bem mais ou menos na mesma faixa, bem mesmo. Ah, um pouquinho, uma coisinha ali, uma coisinha para baixo, mas todos nós ali, ó, na mesma sopa. A alma após a morte. Continua o livro dos Espíritos. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Vale uma nota que Kardec, ele anuncia que, para efeito de estudo, ele vai tratar, quando ele fala alma, ele está se referindo ao espírito que está encarnado. Quando ele fala espírito, é o morto, sem corpo. Mas é a mesma coisa. Alma e espírito são as mesmas coisas. Alma vem daquele termo que significa ânima, aquilo que anima, aquilo que tem alma. Nossa, como aquela pessoa animada, ela é cheia de alma, cheia de vida. É isso. Que pensar de que a opinião, de que a alma após a morte retorna ao todo universal? Então existe uma teoria. A alma volta para o todo, morreu, volta para o tudo, para qualquer lugar. É razoável isso? Kardec se preocupou. O conjunto dos espíritos não constitui um todo? Ou seja, este não é um todo universal onde você adentra e a sua individualidade desaparece. Você faz parte de todo um conjunto espiritual, mas mantém a sua individualidade. Quando eu falo individualidade, eu estou falando com todos os seus defeitos, todas as suas qualidades, toda a sua ignorância e todo o seu conhecimento. Espíritos errantes. A erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade entre os espíritos, mas o que é erraticidade? Erraticidade é o mundo dos espíritos. Quando nós estamos encarnados, nós estamos no mundo terreno. Quando eu desencarno, me livro do corpo, eu estou na erraticidade. O espírito errante, aquele que está vagando, não está fixo no lugar. Quando eu encarno, eu estou fixo. É por isso que a gente chora, que a prova é dura e sem certeza de sucesso. É uma grande incógnita encarnar. É um cheque em branco e assinado. Você não sabe quanto vai ficar a conta. Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria, ou seja, no estado normal, no básico, no padrão, o espírito é livre da matéria. Então, na erraticidade estão espíritos de todo o grau de conhecimento e, entre aspas, evolução moral e espiritual. Hipótese: pode ter um espírito pé rapado aqui, vamos colocar assim, bem ignorante? Claro que sim. Pode ter um espírito, sei lá, pegar um super evoluidão aí, sei lá, Mahatma Gandhi, aqui? Pode ser. Um do lado do outro? Claro que sim. Ambos vieram assistir aqui a palestra. Não existe essas barreiras que nós colocamos na Terra. Onde é o lugar do rico, onde é o lugar do pobre, onde tem autorização, se tem um crachá para entrar, se não tem. Não vamos espelhar o mundo espiritual com a nossa organização aqui. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Os que devem reencarnar-se, sim. Mas os espíritos puros que chegam à perfeição não são errantes, seu estado definitivo. Ou seja, é errante o espírito que está sujeito à reencarnação. Quando o Chico Xavier desencarnou,
eu lembro que comentou nas mídias espíritas, o Emmanuel já reencarnou, tal, aquelas teorias e tal. Ok, não vou ficar discutindo a teoria, mas vamos colocar que o Emmanuel realmente tenha reencarnado. Isso quer dizer que, enquanto o Emmanuel era mentor do Chico, o Emmanuel também era um espírito errante, porque ele está sujeito à prova da reencarnação. Mas é uma missão, não importa, Kardec não categoriza, ele fala, está sujeito à reencarnação, é espírito errante, acabou, não é espírito puro, espírito perfeito. Esse é o ponto. O espírito progride no estado errante. Atentem-se para essa resposta, porque ela é sensacional. Pode-se melhorar bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Hoje você vai fazer uma autoescola, você faz até simulador. Você pode fazer aulinha de carro, num dia de domingo, com o trânsito bem vazio. Mas a prova de fogo está aqui na Dutra. A Dutra é a reencarnação, vocês entenderam? Pode ser também, a colocação da história é sensacional, né? Pode ser também, mas vamos colocar assim que a pessoa é a prova, né? Fez tantas aulas de volante, vai um dia testar. Então nós crescemos muito no estado de uma encarnação para outra, nós progredimos muito. É por isso que essas teorias assim, o que eu fui em outra vida, gente, no intervalo da outra vida você aprendeu tanta coisa que nem vale a pena ver o que você era. É uma perda de tempo. Seria como se durante o meu curso de graduação, né, de pós-graduação, eu fosse querer consultar os meus cadernos da primeira série, na escolinha que eu fiz lá em Caçapava. Terá ali informações que me ajudem na graduação? De maneira nenhuma. Passou. Eu guardo por lembrança e por carinho da primeira professora. Só isso. E quando eu morrer, vai virar lixo, porque aquele carinho é só meu. Quem vai preservar aquele caderno? Mais ninguém. Então fica no passado, passou. Paraíso, inferno, purgatório e paraíso perdido. Questão 1011. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos, de acordo com os seus méritos, céu e inferno? Um lugar de delícias, onde eu vou me alimentar de ambrosia e coisas maravilhosas, ou como os muçulmanos são mais ousados, 1000 virgens. Eu só tenho uma esposa e uma sogra. 1000 virgens significam 1000 sogras. 1000! Já respondemos essa pergunta. Quando eles responderam essa pergunta? Quando eles disseram que os espíritos estão em toda a parte do universo. Então, as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda a parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes segundo o grau de evolução do mundo que habitam. A Terra, então, tem um grau de, se eu fosse medir um termômetro de felicidade, a Terra tem um termômetro de felicidade. Mas se eu pegar esse termômetro, dividir ele e espalhar na Terra, tem lugares onde o termômetro de felicidade vai estar mais alto, que é muito melhor viver na Suécia, ou viver em algum outro país mais organizado, que de repente viver lá no Congo, ou no Sudão, e melhor, vamos dinamizar isso, ser mulher lá no Sudão, onde tem epidemia de estupro. Já pensaram nisso? Lá não tem felicidade, é luta diária, é difícil viver lá. E outros lugares onde nós podemos gozar de delícias, por exemplo, como pegar uma noite de sexta-feira, pegar o nosso carro,
uma bermuda, um chinelo, uma camisa, tomar um banho, se alimentar gostosamente e vir assistir palestra no centro. Pense nos milhões de espíritos encarnados que não possuem 1 segundo dessa oportunidade. 1 segundo. Não tem essa oportunidade durante toda a existência. Nasce, vive e desencarna sem um lampejo de alegria, de poder desfrutar de uma palestra, uma aula gostosa, nada. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam? Não são mais do que figuras, ou seja, são alegorias. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Entretanto, como já o dissemos também, os espíritos da mesma ordem, atenção para isso, se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. Então, ou seja, tem não sei se tem advogado aqui, diz assim, tem um termo que a gente estuda que quem pode o mais, pode o menos. Então, o espírito perfeito, ele pode o mais? Pode. Então, ele pode o menos também. Quem pode o menos, pode o mais? Não. Ele só pode fazer o menos. Ou seja, o espírito imperfeito, ele tem o seu raio de ação circunscrito ao seu conhecimento, ao seu saber, ao seu desenvolvimento moral. O espírito perfeito tem esse raio de ação muito mais amplo, muito mais diversificado. Comentário do Kardec. A localização absoluta dos lugares de penas, ou seja, de provações, inferno, de castigos e de recompensas, o céu, tocando harpa, virgens, só existe na imaginação dos homens e mulheres. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. Como eu não compreendo o que tem lá daquele lado que eu nunca vi, eu dou nome para as coisas. É inferno, é purgatório, é céu, pode ser colônia. A gente vai chegar lá. O Leon Denis, no livro Depois da Morte, a vida no espaço. Quando fala espaço aqui, é o espaço, não o universo, é o espaço. A vida no espaço. No meio dos espaços não existem moradas circunscritas para as almas. Tanto mais livres quanto mais puras forem, estas percorrem a imensidade e vão para onde as levam suas afinidades e simpatias. Pergunta importante: alguém aqui é testemunha de Jeová? Vocês não convidaram? A organização não convidou as testemunhas de Jeová para vir no centro? Vocês não foram lá distribuir o cartaz? Por que vocês não foram? Fala por que não foram. Afinidade? Se isso não acontece aqui no centro, por que vai ser diferente no mundo espiritual? Ou só eu uma vez, para assistir o jogo barato no estádio, sendo São Paulino, fui na torcida do Corinthians. O São Paulo ganhou, e eu assim, esse Corinthians, mas bem quieto, tal. Gente, olha, o Leon Denis é muito bom. Os espíritos inferiores, sobrecarregados pela densidade de seus fluidos, porque eles são mais ligados à matéria, ficam ligados ao mundo onde viveram, circulando em sua atmosfera ou envolvendo-se entre os seres humanos, circulando em sua atmosfera ou ali no povo. As alegrias e as percepções do espírito não procedem do meio que ele ocupa, mas de suas disposições pessoais e dos progressos realizados. Vou explicar isso aqui. Tem gente que mora num palácio e é profundamente infeliz.
Tem gente que está dormindo lá na calçada, na praça, e está bem. Dorme com a consciência tranquila. É isso. É uma disposição daqui. Não é o lugar onde você está que faz a sua felicidade. Embora com o perispírito opaco e envolto em trevas, o espírito atrasado pode encontrar-se com a alma radiante, cujo invólucro sutil se presta às delicadas sensações, às mais extensas vibrações. Cada um traz em si sua glória ou sua miséria. Ou seja, mesmo o espírito atrasado, quando ele está sem o corpo, a sensação espiritual é muito melhor que sem o corpo. É muito melhor estar no espírito que no corpo. O corpo é difícil. A condição dos espíritos na vida de além-túmulo, sua elevação, sua felicidade, tudo depende da respectiva faculdade de sentir e de perceber, que é sempre proporcional ao seu grau evolutivo. Então, se a palestra aqui é sobre morri, né? E agora, né, o que acontece depois? Então faz sentido a palestra aqui no centro, é o centro espírita e tal. Mas, não, a palestra vai ser sobre física quântica, vamos falar sobre o bóson de Higgs, a partícula elementar e tal. Não faz sentido? A palestra não encontra eco, não encontra retorno. Ninguém se preparou para ouvir essa palestra, para estudar sobre isso. Então, nós só vamos perceber as coisas quando nós temos algo também dentro de nós para notar essa diferença. Não faz sentido, por exemplo, eu vim dar aula aqui falando em francês. Se apenas uma pessoa na plateia fala e ouve francês, a palestra faz sentido para ela. Para o outro não significa nada. Ele não ouve francês, não fala. Talvez algum até identifique, isso é francês. O que ele disse? Não sei. Um outro ainda fala, nossa, o que ele está falando? Nem sei que idioma é esse. Os espíritos é assim também. As obras, aqui mesmo na Terra, vemos os gozos intelectuais aumentarem com a cultura do espírito. As obras literárias e artísticas, as belezas da civilização, as concepções sublimes do gênio humano são incompreensíveis ao selvagem e também a muitos dos nossos concidadãos. Quando fala selvagem, aqui ele quer dizer aquele que nasce na selva, tá? Que é gerado na selva. Hoje tem uma conotação pejorativa para nós, tá vendo? É um selvagem, mas não é isso. Assim, os espíritos de ordem inferior, como cegos no meio da natureza resplandecente, ou como surdos em um concerto, permanecem indiferentes e insensíveis diante da maravilha do infinito. Então, se você for um dia assistir uma apresentação de uma orquestra sinfônica, talvez você nem sinta nada. Mas conforme você vai estudando, vai chegar um dia que você fala, esse aqui é um oboé, esse aqui é um baixo de sopro, esse aqui não é violino, isso aqui é uma viola. Você vai conhecendo até o som do instrumento. Chega um dia que você conhece que nota que ele está tocando. Quando eu não conheço nada, eu posso falar, nossa, que bonito, né? Uma emoção, você está no estágio das emoções, você só sente aquela, que bonito, né? Eu olho a flor e falo, que coisa maravilhosa, mas eu não sei como ela funciona, mas eu consigo entender a obra divina e falar, que bonito. Ou quando às vezes eu estou num apartamento e olho assim, aquela assim, falo, gente, como alguém não acredita em Deus, né? Olha isso, o que é isso? O universo, a gente só tem isso para ver. Imagina quanta coisa, né? Não sei se vocês sabem, vocês já leram alguma biografia desses homens que foram para a Lua. Todos eles modificaram sua vida radicalmente. É uma história mais bonita que a outra, todos, sem exceção. Depois que o cara saiu do planeta e viu o universo, nenhum é ateu, tá? A erraticidade. Enquanto as almas desprendidas das influências terrenas se constituem em grupos simpáticos,
cujos membros se amam, se compreendem, vivem em perfeita igualdade, em completa felicidade, os espíritos que ainda não puderam domar as suas paixões, os seus vícios, levam uma vida errante, desordenada, e que, sem lhes trazer sofrimentos, deixa-os, contudo, mergulhados na incerteza e na inquietação. É a isso que se chama erraticidade. É a condição da maioria dos espíritos que vivem na terra, nem bons nem maus, porém ainda fracos e muito inclinados às coisas materiais. Eu tenho 5 minutos. Nós temos ampla literatura de relatos de espíritos sobre as suas experiências no mundo espiritual. Talvez nós encontremos entre as pessoas dos centros espíritas da cidade, da região, cartas psicografadas e as pessoas relatando a sua experiência de desencarne. A mais famosa, que a gente conhece amplamente, estuda muito, é a literatura do André Luiz. E eu reforço que essa é uma experiência do André Luiz, não é dos espíritos. Vale uma nota importante que o André Luiz, ele não é espírita, talvez nem era católico, mas foi um espírito que fez um esforço enorme, preocupado com as dificuldades que ele teve no enfrentamento do desencarne, em traçar a sua experiência. Olha, a minha experiência foi essa. Nós vamos ler outros livros, vamos ter outras experiências. Se for, por exemplo, pegar o livro Cartas de uma Morta, que é da mãe do Chico Xavier, ela traz outra experiência. Ela nem fala de colônia de umbral no livro. A experiência dela é uma. No Memórias de um Suicida, o Camilo Castelo Branco, da psicografia de Ivone do Amaral Pereira, ele vai falar sobre um vale, onde os espíritos de suicidas se concentram, se adensam numa região, num local. Também não fala de colônia. Eu não quero dizer aqui que o André Luiz é mentiroso. O que eu estou dizendo é que é a experiência dele, particular dele. Outra coisa que me chama a atenção na série do André Luiz é que, para mim, vale muito mais as concepções de ordem moral e filosófica que o André trouxe em todos os livros da obra. Se você for pegar a prece que o Clarencio faz assim que o André Luiz chega no nosso lar, para mim isso é muito mais importante que saber que tem aerobus, que tem Bolos Horas, que eu acho isso quase que, posso falar, uma bobagem. Eu não me importo saber que tem aerobus. Outros livros muito piores, eu não vou falar só o milagre, não vou falar o santo. Tem livro que diz que no plano espiritual tem pássaro e o pássaro bota ovo. Mas se tem pássaro, como que o pássaro não bota ovo? Eu pergunto, se o ovo é galado, é cruzado? Vai chocar o ovo no mundo espiritual? Tem um outro que diz que o espírito engravidou. Gente, calma. Então, por isso que eu fiz questão de trazer o filtro principal recomendado por Emmanuel ao Chico Xavier. E Emmanuel, quando se referiu, por exemplo, a Herculano Pires, o grande defensor de Kardec, da fidelidade de Kardec no Espiritismo, falou: Chico, Herculano foi o metro que melhor mediu Kardec. Então, é nosso dever, enquanto espíritas, ler toda a obra do André Luiz, com certeza absoluta. Mas se você quiser conhecer o mundo espiritual pela obra do André Luiz, você vai ser apenas um André Luizista. Agora, se você conhecer o mundo espiritual pelo que o Kardec disse, Leon Denis, Gabriel Delany, Herculano, e aí, em cima disso, conhecer todas as demais obras, você é um espírita consciente, onde você vai conseguir ponderar o que é razoável, o que é perfectível e o que não faz muito sentido. Para mim isso é extremamente consolador,
porque dá margem a uma possibilidade de ideias e interpretações e não fecha o assunto, não fecha a questão. A questão está em aberto. Se nós lemos todas as obras do André Luiz, em nenhum parágrafo ele fecha a questão de nada. Ele oferece uma proposta de pensamento. Olha, reflitam sobre isso. Ele não fala, é isso, faça assim, faça assado. Ele fala, eu ofereço o meu trabalho. Nos prefácios, quando o Emmanuel fez de todas as obras, ele fala, oferecemos esse humilde trabalho, a nossa humilde contribuição. Então que nós nos dediquemos a estudar essas obras da maneira correta, tendo o arcabouço que o Kardec nos trouxe, para podermos filtrar melhor o que nos serve e o que não nos serve. Allan Kardec, um homem que desencarnou graças ao trabalho dessa codificação, que exauriu as energias do próprio corpo para trazer essa informação muito importante para nós. A ele a nossa gratidão. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Obrigado.